Pray. Bom dia, galerinha. Bom dia. Estamos ao vivo. Segunda-feira, meio-dia. Estou eu aqui com live. Hoje quase que não saía, gente, porque eu fiquei atarentada aqui hoje de manhã. Não consegui ir pra academia. Eu tava trabalhando, eu não consegui vir aqui no Instagram. Eu achei que nem ia sair a live, mas vai sair, rapidinha, mas vai sair, tá? O assunto de hoje é o seguinte, assunto aí que muita gente acha que tá batido, né? Principalmente aí eu vejo pelos meus alunos que eles acham que o assunto tá batido, que todo mundo sabe disso, mas ainda tem muita gente que não sabe, né? Ainda tem muita gente que acredita que antibiótico dá cárie. Quem é que tá aqui que já ouviu isso, que acredita nisso ainda, que antibiótico dá cárie, que acha que realmente vai dar, né? Ou que não, quem acha que não vai dar, me responde aqui nos comentários que eu vou bater um papinho com vocês aqui rapidão. É o seguinte, eu recebo muito no consultório, ou adulto mesmo falando isso, né? Geralmente eles falam, é porque os meus dentes ficaram fracos, porque eu tomei muito antibiótico quando eu era pequena. Ou então, os próprios pais que vêm justificando alguma lesão de cárie da criança, que falam, é porque tomou antibiótico demais e acabou estragando os dentes. Bom, para início de conversa, antibiótico ele não dá cárie, tá? O medicamento em si, ele não dá cárie. Então, se por acaso você escutar em algum lugar de que antibiótico dá cárie, esqueçam isso porque não dá, tá? O medicamento em si, ele não causa nenhum problema no dente. Aqui, Sila falou assim, meus dentes são fracos porque eu tomei muito antibiótico, quebra muito fácil. Não existe isso, gente. Isso é muito comum mesmo vir no consultório. Vamos lá. O medicamento, ele tem um medicamento que eu acho que nem é mais comercializado, acho que ninguém nem usa mais isso. Tem um único medicamento que ele altera a estrutura do dente. Mas ele altera na questão de pigmentação. Ele não altera na questão de já deixando o dente fraco ou não, que é a tetraciclina. Para isso, para poder ter alguma alteração no dente por conta da tetraciclina, que é um antibiótico, e essa alteração ela é de cor, né? Não é de estrutura, de deixar o dente fraco ou não, a mãe que tem que tomar durante a gravidez, porque durante a gravidez está tendo a formação dos dentes, ainda que o bebê nasça sem dente, já está tendo a formação dos dentes, também os dentes permanentes, e aí por conta da mãe estar ingerindo esse antibiótico, vai causar alterações lá no dente, certo? Mas são alterações de cor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é uma foto de um dente que tem alteração de cor porque tomou antibiótico. Isso aqui é apenas alteração de cor. O dente ele continua aí todo bonitinho, não tem alteração de estrutura, não tem essa história do dente estar fraco, nada disso, né? Agora, vamos voltar para um outro ponto aqui. Então, a gente já sabe que o antibiótico que vai causar alguma alteração no dente ali vai ser questão de cor. Tem outras alterações também que podem ocasionar? Tem, mas aí é questão de estrutura do dente, né? Algumas anomalias que tem, mas é questão de estrutura. Nada de deixar o dente fraco por cárie, nada porque aquele dente que o antibiótico vai dar cárie naquele dente, tá? Pode ser que algumas coisas que deixam o dente fraco dê mais probabilidade de ocorrer a cárie, mas não significa que é o remédio que dá a cárie, tá? Pra gente poder conseguir entender, pra vocês conseguirem entender um pouquinho mais, pra poder aparecer cárie, eu costumo dizer que pra dar cárie no dente é do dia pra noite e não é do dia pra noite. Por que isso? Pra aparecer a doença cárie, ela é uma doença, né, que é muito acometida. Ela é muito fácil de acontecer. Então, qualquer coisinha, uma pessoa ela pode ter a doença cárie. Mas, ao mesmo tempo, ela não é tão fácil de aparecer. Porque para a doença aparecer, ela precisa de vários fatores acontecendo ao mesmo tempo. Então, ela precisa da bactéria que está lá na boca. Ela precisa
da ausência da escovação, ela precisa, né, daquela massa branca que fica lá em cima que é a bactéria que fica lá em cima do dente, e além disso, ela precisa de tempo, ela precisa que fique ali um certo tempo até começar a aparecer o buraco, né, da cárie. Então, não é do dia pra noite, mas também não é do dia pra noite. Não é hoje que eu vou ficar sem escovar o dente, que eu vou dormir sem escovar o dente, que amanhã vai ter um buraco na minha boca. Não é isso, né? Então, percebam que para poder acontecer a doença cárie, eu preciso desses vários fatores acontecendo ao mesmo tempo, da bactéria, do meu dente, do tempo, né, ali ao mesmo tempo, e que o antibiótico, ele não entra ali. Diara, mas por que as pessoas, então, associam tanto antibiótico à doença cárie? Aí é que tá. E por que ainda falam? Por que os adultos chegam no consultório falando assim, meu dente ficou fraco porque eu tomei muito antibiótico na infância? Qual que é a relação? Percebam bem, quando a gente vai dar um remédio para uma criança, um adulto, ele toma uma dipirona ali em gotas, o gosto é terrível, né? Mas toma. Tem aquelas cápsulas grandes lá e tudo, toma. É ruim de tomar? Qualquer outro remédio líquido para tomar, o adulto, ele já tem capacidade de entender que é para tomar um remédio que é pro nosso benefício. Para a criança, não é tão simples assim. Para dar um remédio para a criança, para facilitar, a criança já não gosta de tomar remédio, né? E para facilitar esse processo ali da criança tomar o remédio, o que a indústria faz? Ela torna um remédio mais gostoso. Para tornar o remédio mais gostoso, para dar sabor a esse remédio, o que eles fazem é adicionar açúcar. Quem é que não lembra da amoxicilina lá, o copinho, aquele xaropinho bem gostoso que toda criança gosta de tomar, que toda criança não reclama para tomar, porque é doce, é gostoso, é fácil para a criança ingerir. Então, a indústria faz o medicamento e adiciona açúcar, adiciona sabor para poder facilitar a ingestão da criança, né? Facilitar o processo ali dos pais, o trabalho dos pais. Então, é uma dipirona, é um antialérgico, é um remédio para gases, tudo ele tem um gosto, tem açúcar no meio para deixar ele doce para poder facilitar. E aí é que tá o problema. Porque o problema, a questão de todo o envolvimento ali de antibiótico da cárie, não é por conta do remédio em si. É porque geralmente criança ela tem mais infecções, é mais tratada com antibiótico e tudo mais. E por um longo período de tempo, geralmente o antibiótico sai dali durante 7 dias, né? Às vezes essa criança tem que tomar várias vezes ali, então, enfim. Mas qual que é o problema? É o açúcar que é adicionado nesse medicamento. Então pode ser um antibiótico, pode ser um antialérgico, pode ser um remédio para gases e ainda mais. Eu ainda falo que o grande problema ainda não é o açúcar. Eu sempre falo isso para meus pacientes no consultório, né? Eu sempre dou lá algum brinde que é chocolate, algum doce, e eu sempre, o pessoal ainda fala assim, nossa, ela é esperta, né? Porque ela dá o chocolate, e aí vai dar cárie de novo, e aí o paciente vai vir pro consultório para poder tratar de novo. E não é bem assim, porque aquela história de novo. Para acontecer a cárie, eu preciso de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se eu tiro um desses fatores, a cárie não vai ocorrer. E qual que seria esse fator que eu vou entrar ali? Eu vou tirar o fator tempo. Então, para poder ocorrer a cárie, eu preciso da açúcar, eu preciso da bactéria, eu preciso do dente ali, eu preciso do tempo. Se eu atuo nesse tempo, que é na parte da escovação, de remover bactérias, de não deixar aquela bactéria, aquela massa branca em cima do dente ali, não vai ocorrer a cárie. Então, por isso que eu falo com eles, não tem problema nenhum em você comer doce. O problema é você não higienizar depois. Então, o problema dos antibióticos, dos medicamentos que tem muito açúcar, é os pais não higienizar depois, não higienizar os dentes depois, né? Então, uma criança, vou dar um exemplo, vou mostrar uma foto aqui pra vocês, preparem-se. Isso aqui, gente, isso aqui não é antibiótico que causou. Pode ser que essa criança tenha tomado muito medicamento quando era, né, nessa idade aí? Pode, claro que pode. Só que esses medicamentos, eles contêm açúcar. Qual que é o problema maior do aparecimento da cárie? É a falta de higienização, é a falta de prevenção, é a falta da ida no dentista, principalmente a higienização em casa. Então, em relação a antibiótico, você vai deixar de dar o remédio para a criança? Se ela precisa tomar o remédio? Não vai. O que você precisa fazer depois? É higienizar.
né? É depois que tomou o medicamento, fazer a higienização. Nem que seja pelo menos um bochecho com água. Mas a criança não sabe bochechar muito, né? Mas dá uma água ali, lava a boca dela e tudo mais, se não puder escovar o dente na hora. Mas ainda assim, por exemplo, um medicamento, um antibiótico, geralmente ele toma de 8 em 8 horas, né? Por 7 dias, geralmente. E aí, um desses horários pode bater com o horário que a criança está dormindo. Por exemplo, meia-noite, 8 horas da manhã, sei lá. Pode bater com o horário da criança dormindo. E aí, geralmente também, criança, quando tá doente, ela tá bem chatinha, né? Tá perturbando a mãe mais que tudo, não tá deixando a mãe dormir. Então, quando a criança dorme, é um alívio pra mãe. E aí, tem que acordar a criança pra dar o bendito remédio. Aí, você vai lá, acordar a criança, dar o bendito remédio e ainda vai pegar essa criança pra escovar o dente? Não vai. Que não tem mãe no mundo que faz isso, né? E nem é recomendado que se faça isso. Não tem a necessidade de você acordar a criança para dar o remédio ou acordar para poder ir lá escovar os dentes. E isso eu posso te falar sem a questão de medicamento nenhum. Digamos que a criança acabou dormindo sem escovar os dentes. Você vai acordar essa criança para escovar o dente? Não tem necessidade nenhuma, tá? O que você vai fazer? De novo, lembra aquela história de que eu falei que cárie dá fácil, mas que ao mesmo tempo não é fácil? Se você relaxar por muito tempo, é óbvio que vai dar fácil. Agora, se você deixar uma vez ali a criança dormir sem escovar dente, não vai dar. O que você vai fazer? No outro dia, quando ela acordar, ela vai reforçar aquela escovação para poder compensar aquela escovação que não foi feita no dia anterior. Então, se a criança toma um medicamento, tomou o medicamento à noite, precisou acordar para tomar esse medicamento. E aí, claro que você não vai acordar para poder escovar os dentes, deu o medicamento lá, deixa ela dormir. No outro dia, quando ela acordar, você vai fazer uma bela de uma escovação para poder compensar a noite que ficou com o antibiótico na boca. Amanda, só um minutinho que eu já vou te responder. E aí, o que acontece? Tem uma outra coisa também. Crianças, elas não conseguem fazer como um adulto faz. Quando a gente toma alguma coisa, é instantâneo da gente, quando a gente come, a gente começa a ficar mexendo com a língua, com os lábios e tudo, pra poder limpar a nossa cavidade bucal. Então, exemplo, um sorvete derretido. Se eu tomo um sorvete derretido, tô colocando um sorvete derretido porque dá a mesma consistência, por exemplo, de um xarope de antibiótico, tá? Se eu tomo um sorvete derretido, é instintivo do adulto ele ficar limpando a boca. Então, ele vai ficar o tempo todo engolindo e passando a língua nos dentes e tudo mais, para poder tentar limpar a boca. A criança não faz isso. Então, o remédio que ela toma ali, ela já engole, se tá dormindo, nem engole direito, e aí fica aquela quantidade de medicamento aqui em cima da boca. É pouco em relação a medicamento, para poder fazer efeito do medicamento, mas em relação a açúcar, é muito, porque vai ficar a noite toda ali em contato. Então, não precisa acordar a criança para poder escovar os dentes, mas quando acordar no outro dia, aí sim a gente reforça a escovação, tá? A Amanda falou assim, tem muitas crianças que tomam mamadeira para dormir. É a mesma coisa, tá? Aí é questão de hábito, tá, gente? É questão de mamadeira para dormir. Se não tem a necessidade... como é que eu vou falar pra vocês? A questão da mamadeira para dormir. Eu quero tomar mamadeira porque é a mamadeira que vai me fazer dormir. A verdade ali é que não é o leite que vai fazer a criança dormir. É a questão afetiva do bico, da mamadeira, que vai ela ficar ali sugando até ela dormir. É como se fosse um bico. Aí é questão de hábitos, né? É você trocar esses hábitos, porque se todos os dias você ficar fazendo isso, de novo, a criança ela não consegue limpar aquele restante de leite. E é por isso que dá aquelas grandes lesões de cárie, principalmente aqui nos dentes da frente. A criança, ela não consegue engolir direito, ela não consegue limpar a cavidade bucal ali, tá ali dormindo com a mamadeira na boca, aquele leite cheio de açúcar, porque não é leite puro, né? Geralmente é leite com Toddy, leite com Nescau, leite com algum açúcar ali enfiado, e aí fica a noite toda. De novo, se for uma vez ou outra, isso não tem problema nenhum, que no outro dia vai acordar, vai escovar. Agora, quando se torna hábito de todos os dias, a criança só dorme se tiver com a mamadeira. Isso é questão de hábito, ela não aprendeu do dia pra noite. Alguém colocou esse hábito nela. Então, é questão de tirar. Ou coloca um bico, e aí eu posso fazer até uma outra live sobre bico também, que muita gente acha que é vilão, de tudo que não pode de jeito nenhum. Mas aí é questão de hábito.
né? Se a criança tá dormindo com a mamadeira, é porque ela acostumou com aquilo ali, os pais acostumaram ela a dormir desse jeito. E aí os problemas vêm mesmo, tá? Então, em relação ao antibiótico, só resumindo, antibiótico não dá cárie, nenhum medicamento dá lesão de cárie. O que dá lesão de cárie é o açúcar ingerido com a falta de escovação, tá? Então, se a criança, ela toma todos os medicamentos que tem lá 1001 açúcar, se escovar os dentes depois, não vai ter problema nenhum. Se ela come doce e tudo mais, se escovar os dentes, não vai ter problema nenhum. Se fizer prevenção no dentista certinho, não vai ter problema nenhum, tá certo? Diara, mas eu vou ter que dar o remédio pra ele pra dormir, tem que acordar? Não precisa acordar. Pode dar o medicamento certinho, dormir um dia ou outro sem escovar o dente, não precisa acordar ninguém para poder escovar o dente, mas precisa ser compensado no outro dia. E essa compensação não é só uma escovação não, tá? Tem que ser tem que ter o hábito de escovação durante o dia. Tá certo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Vou botar essa foto de novo para mostrar para vocês que isso aqui não é causado por antibiótico, tá? Isso aqui é causado por falta de escovação, por falta de ida no dentista. Só um parênteses. Essa criança aqui, ó, como ela já tem aqui todos os dentes na boca, provavelmente essa criança aqui deve ter uns 3, 4 anos de idade, tá? 2, 3, 4 anos de idade, mais ou menos. Aí agora vocês imaginam uma criança com os dentes desse jeito. Ela sente dor do mesmo jeito igual adulto, o dente dói muito, incha do mesmo jeito igual adulto, tem nervinho lá dentro igual adulto, do mesmo jeito de dente de adulto, tá? Então, antibiótico não dá cárie. E depois que a gente dá a medicação para criança, o que tem muito açúcar, a gente vai fazer a escovação. Tá certo? Semana que vem, então, eu venho aqui falar sobre chupeta. Vamos falar sobre chupeta, quais são os problemas que podem ocorrer na boca, né? Por conta de chupeta, tá bom? Muito obrigada, galerinha. Até semana que vem. E agora eu estou indo dar a minha aula.